Ei, você que está aqui comigo, seja bem-vindo a mais um episódio do Projeto Areté, episódio número 10. Hoje eu vou conversar com a Leila Dato. Olha ela aí, ó. Já vamos começar, né, jovem? Deixa eu te aceitar aqui, ó. Já solicitou, eu gosto de gente assim, ó. Que é tiro, porrada e bomba. Fala, Dredd. Muito boa tarde, dona Leila Dato. Como estamos? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo certo por aqui. Primeiro, obrigado pelo seu tempo, tá? Obrigado por ter aceitado aí. E antes da gente começar e você se apresentar, eu vou dar um contexto aqui. Primeiro, essa nossa conversa aqui ela vai ficar disponível por 24 horas aqui. Aí, depois, ela vai estar disponível no meu podcast. Então as pessoas podem ouvir, fazendo qualquer outra coisa. E na quinta-feira sai na íntegra no meu canal no YouTube nossa conversa, a pessoa pode assistir também, tá? A ideia desse projeto, que chama Areté, Areté significa excelência, é uma palavra grega que significa excelência. E a ideia desse projeto é contar a história de vocês, que são os meus alunos, para o mundo. Fazer com que a nossa comunidade conheça melhor vocês, mas também que outras pessoas escutem a história de vocês e a história real, né? Do que funcionou, do que não funcionou, onde a gente errou, onde a gente acertou e seguir nessa busca por melhor aí. Você me escuta? Oi, tá me ouvindo? Oi, Tô. Voltou? Tá aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Beleza. Então a ideia desse projeto é contar a história de vocês para o mundo, mas de uma forma real, o que funcionou, o que não funcionou, aonde errou, aonde acertou, para inspirar outras pessoas e para nossa comunidade te conhecer melhor também. E o meu objetivo é conversar com todos os meus alunos e pessoas que eu admiro esse ano, né? E você é uma dessas pessoas. Então, eu quero que você. Aqui não é uma entrevista, porque eu não sou entrevistador. Aqui é um bate-papo. Vou te perguntar algumas coisas da sua vida pessoal, em relação ao treino, à saúde, enfim, aos seus objetivos. Eu vou também aproveitar, caso você queira tirar algumas dúvidas de alguma coisa pontual que você queira, uma possibilidade. E também eu vou perguntar para você sobre como você enxerga as outras pessoas e quais são as dificuldades. Porque é normal, né, Leila? Você está no seu processo e tudo, as pessoas vêm falar coisas, né? Compartilhar das próprias dificuldades e coisas assim. Então, vocês escutam muita coisa como aluno. Tem gente que tem coragem de falar para você, mas não tem coragem de falar para mim. Então, é fácil também de entender isso. Então, vamos começar pelo começo. Se apresente aí, por favor. Bom, eu sou a Leila Dato por aqui. Eu tenho 48 anos, sou casada há 27 anos. Esse ano faço 28 anos de casada e tenho 3 filhos, né? Hoje eles são todos jovens. O mais velho tem 21, tem um de 19 e uma menina de 16 para 17. E E assim, eu sempre, do ponto de vista de exercício, eu sempre fui uma pessoa ativa desde criança. Fiz ginástica olímpica, que chamava na época, fiz natação porque eu tinha bronquite, então eu fazia atividade física, eu fazia natação por causa do bronquite, e aí eu fazia alguma coisa para aquecer para natação. E uma dessas coisas, durante 3 anos, eu fiz ginástica olímpica e eu amava, só que eu sempre fui gordinha. Hoje eu entendo que talvez eu tomasse muito corticoide por conta da asma e talvez aquilo ou aumentava a fome ou inchava no corpo. Hoje eu entendo isso, mas na época eu só era gordinha, né? Mais gordinha que as amiguinhas da época. E então, assim, o exercício era uma parte muito importante da minha vida até os para você começar a estudar e trabalhar, e aí para. Depois já me casei, meu esposo também sempre foi esportista, assim.
E nunca nada de competição, né? Que nem a Paulinha, que nem o Dredd, assim, mas a gente sempre gostou de ser ativo. E quando eu tive os filhos também, durante um tempo, que eu tive um atrás do outro, né? Então, durante um tempo, eu engordei muito e eu fiquei sem fazer exercício quando os três eram pequenos, assim, mas em 2012 o mais velho estava com 5 anos e estava com colesterol alto. Eu falei, não, gente, bora fazer exercício. E a gente, então, sempre foi uma família ativa, assim. Eu nunca parei de fazer nada, assim, com exceção quando as crianças eram bem pequenas, tal. E profissionalmente eu sou formada em administração e sou pós-graduada em marketing, né, administração de marketing. E eu falo que eu fiz um técnico em informática que me ajudou muito. Aí ele me ajuda até hoje, assim, né? Então eu não segui carreira na área de TI, mas eu aprendi muita coisa como é que fala assim, dos fundamentos, né? Do computador, de como funciona, de programação e tal. Então, isso me ajudou muito, abriu muitas portas, abre até hoje, no sentido profissional. E eu trabalhei numa seguradora durante 9 anos, e quando eu tive o primeiro filho, eu vi que ser mãe era mais importante do que a carreira profissional, né? Então, quando eu tive o segundo filho, eu fiz uma pausa na minha carreira e fui criar eles de uma forma que eu conseguisse acompanhar eles, estar mais perto mesmo. E financeiramente, foi bem numa época que meu esposo ele mudou de trabalho e ele teve um aumento de salário que era o meu salário. Então, quando você põe na balança, nessa questão assim, o quanto que eu vou receber por estar trabalhando e o quanto que eu vou pagar para uma pessoa estranha, né, a família, assim, cuidar dos meus filhos ou estar numa escolinha. E o quanto que isso, na balança, a conta não fechava, né? Assim, assim a conta parecia que era eu gastar muito mais se eu tivesse trabalhando 12 horas, porque aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, né? Então, aqui em São Paulo, você não só trabalha 8, 9 horas numa empresa, mas você tem o deslocamento, né? Então, todo esse tempo, 12 horas fora de casa, e como seria a criação dos meus filhos, né? Questão de valores, questão de presença mesmo ali. Eu perdi meu pai, eu tinha 19 anos, meu pai faleceu num acidente de carro. Então, para mim é muito claro essa questão de que a vida tem que ser vivida aqui agora mesmo, essa questão de presença, porque realmente você pode não estar no momento seguinte. Então, se você não fez o que você tinha que fazer nesse momento, pode ser que você não tenha oportunidade de fazer, né? E para mim, a criação dos filhos era uma coisa muito, muito mais forte do que a parte profissional, né? Para mim, era muito claro, assim, que os filhos, aquela fase dos filhos não ia voltar. A parte profissional, a qualquer hora que eu quisesse, eu poderia me reinventar, mudar de área, fazer o que eu quisesse, eu poderia. Mas a parte do crescimento das crianças, eu não voltaria, né? Então, para mim foi bem claro isso, e eu fiz essa transição de carreira. Para bem da verdade, eu nunca parei de trabalhar, sempre eu estava envolvida com algum projeto, alguma coisa assim. E eu cheguei a ser corretora de imóveis, tirei Cresce e tal, tudo, mas sempre a questão de hierarquia de valores, né? Para mim, o valor de família sempre vinha antes de eu despender tempo, muito tempo, assim, se o que eu estivesse fazendo como é que fala assim, interferisse no tempo com as crianças, aquilo já eu começava a questionar o quanto aquilo valia a pena, né? E, e aí, assim, questão de. Eu trabalhei. Então, assim, em 2012, que as crianças estavam pequenas, eu voltei a fazer exercício com regularidade e tal, e eu emagreci 36 quilos. Caraca. E foi incrível. Eu não te conhecia ainda essa época, mas eu fiz musculação, coisa que eu nunca tinha feito. Eu sempre fazia natação. Sem qualquer esporte que eu voltava, eu sentia uma necessidade imensa de estar na água, assim, né? Acho que eu fui peixe.
Eu amo, assim, água. E aí, então, quando eu, em 2012, eu, né, teve essa virada de chave, eu emagreci esses 36 quilos, eu aprendi muita coisa. Primeiro, que era possível, né? Você emagrecer 36 quilos sem cirurgia, sem remédio, só com alimentação e atividade física dedicada. Segunda coisa é que, assim, era possível dentro de 10 meses, foi em 10 meses que aconteceu isso, né? Então, eu aprendi, foi um autoconhecimento muito grande. E depois disso, eu trabalhei no Vigilantes do Peso como orientadora, orientando grupos de emagrecimento, durante 3 anos, mais ou menos, né? Até um pouco, até 2016. Eu trabalhei de 2014 a 2016. E aquilo foi uma escola incrível de relacionamento humano, né? E de resiliência e de tipos de pessoa, níveis de consciência tal. Obrigada, Sá! Sá, nossa companheira de treino, né, Sá? E aprendi muito com a Sá, vou falar já já. A Sabrina Menezes, ela treina junto com a gente desde o Velho Testamento. É, isso aí. Desde a pandemia, né? E então, assim, eu descobri isso. Desde então a gente teve. As crianças então cresceram com a questão saudável de alimentação, tudo com o equilíbrio, né? É claro que quando eles iam na avó, às vezes eles queriam miojo, eles comiam miojo na avó, mas miojo eu me recuso. Mas miojo não dá. Agora, vez ou outra tem alguma coisa assim, né, que eles gostam tal, mas a gente, sobremaneira, a gente tem uma boa alimentação. Eles cresceram assim, foi muito legal. Mas a questão é que eu conheci o Dredd daí em. Eu tava vendo as fotos hoje, eu acho que foi 2019 que Ó, eu. antes de você entrar nesse ponto, eu quero te fazer Falo. uma pergunta. Você falou, eu não lembrava, a gente já conversou várias vezes sobre essas coisas, né? Eu não lembrava, eu lembrava que você tinha alguma relação com Vigilantes do Peso, mas eu não lembrava que você tinha trabalhado lá, ou eu não Trabalhei. sabia, eu não lembrava. E eu quero te fazer a primeira pergunta, uma pergunta em duas. A primeira é, na prática, quais foram os maiores aprendizados que você teve trabalhando lá? E, assim, é lógico que o emagrecimento e o ganho de peso é multifatorial, né? Mas se você fosse dizer assim, qual é o motivo que mais faz as pessoas engordarem no tempo que você teve lá, qual seria? Então, essas duas perguntas que eu queria te fazer. Primeiro, qual o maior aprendizado que você teve, assim? Pode ser de qualquer área, pode ser qualquer coisa. E vendo um monte de gente lá com o mesmo objetivo de emagrecer, qual que era a dificuldade mais latente que você percebeu? Então, assim, o maior aprendizado foi com relação a conhecer e respeitar o tempo das pessoas. Porque assim, eu passou mais de 1.500 pessoas que eu orientei pessoalmente nesse período, porque eu atendia muitas empresas, né? Então, empresa a gente fazia grupo de 3 meses. Então, assim, isso foi incrível como assim, só depende da pessoa, só depende de você. E essa questão de qual que é você já falou isso e é totalmente verdade. As pessoas querem ser emagrecidas, elas não querem emagrecer. Aquelas que querem emagrecer mudam hábitos, tal, aceitam. Aquelas que querem ser emagrecidas, elas querem continuar com a vida que elas estão, só que elas querem um peso menor, né? Cara, incrível. Elas querem um. Às vezes não é nem o peso menor, é um manequim menor, ou querem casar a filha, querem. Elas não mudam de hábitos de fato. Né? Elas não mudam, não fazem mudanças na vida, de fato. Aquelas que fazem, eu vou te falar assim, que é uns 20%, tá? Então, dessas 1.500 pessoas, 20%, umas 350, 400 pessoas, assim, que realmente queria emagrecer. Entrou ali para mudar de hábito mesmo, e aí leva para a vida. E leva para a vida. É muito legal. Mas a maioria das
pessoas, elas querem ser emagrecidas, elas não querem não pagar o preço, mas elas não querem efetuar as mudanças, sair da zona de conforto, elas não querem, Isso né? é um ponto muito importante que você trouxe, porque isso também é multifatorial, né? Quando você diz a pessoa não quer pagar o preço, pode ser que ela acredite que pagar o preço seja uma coisa ruim. Pode ser que ela acredite que ela não precisa pagar preço nenhum, tá tudo bem do jeito que tá. Pode ser que ela acredite em escolha. Mas você falou um ponto muito importante, né, Leila? O ponto alto as pessoas elas querem encarar o emagrecimento ou a melhora no estilo de vida como uma mudança superficial. Por exemplo, um corte de cabelo. Emagrecer não é cortar o cabelo, que você muda apenas esse aspecto e você continua sendo a mesma pessoa, né? Um emagrecimento, uma melhora no estilo de vida é uma mudança da sua relação com a sua própria vida, né? Exatamente. E assim, E pode falar, fala, Dredd. pode falar. Não, e assim, depois disso, até o ano passado, assim, eu engordei novamente, né? Então, até a foto que você colocou nos Eu vou pôr. stories e tal, Será que eu consigo pôr aqui? Acho que não consigo. Mas depois no Stories lá, depois dei uma depois olhada no no meu Stories. stories, E porque eu quero que assim, daqui a pouco você fale sobre essa eu foto. cheguei a mais ter, e assim, eu não deixei de comer saudável, eu não deixei, assim, não foi comida saudável, né? Porque comida saudável em quantidade, na quantidade errada ou na hora errada também engorda. E eu não deixei de fazer exercício, né? Talvez eu fiz menos alguma quantidade ou fui adaptando de tal forma que porque eu faço exercício com você. Eu tava olhando, eu fui até procurar no Google Fotos, deu mais de 300 treinos. Porque assim, sempre que você manda foto do treino, então sobe para o Google Fotos. Então eu procurei aquela fotinho, então deu mais de 300 treinos de 2000 e nesse tempo que eu treino com você, né? E então assim não foi sedentarismo, né? Assim, de alguma maneira eu sempre estive ativa e eu engordei novamente, né? Então é legal a gente falar isso, mas fechando essa questão do vigilante do peso, a maioria das e eu acho que muita também é falta de consciência hoje, né? Hoje, depois desse processo de emagrecimento que eu passei o ano passado, é, muita questão de um autoconhecimento, de você entender qual momento você está passando na vida. E isso interferir, né? Você conseguir ou não que isso interfira na sua vida. Tem pessoas que pode estar passando o que for na vida, ela não engorda, né? Ela desconta isso em alguma outra coisa. Mas, no meu caso, eu fiz um tratamento psicológico mesmo, né? O ano passado, um tratamento psicológico com o nutricionista e a comunidade e as aulas de terça-feira, né? Me ajudaram muito também. Na questão, né? Principalmente quando você vai comer um sorvete, você fala assim, gente, o que é isso? Isso é só emulsificante, gordura vegetal. Muito bom. Você falar o que realmente é aquilo, né? Então, assim, me ajudou muito, mas a questão de você entender o momento que você tá, né? Então, tem pessoas que procuram vigilância do peso e, às vezes, assim, o problema dela não era a comida, era algum outro problema, né? Era um luto, uma separação, né? Ou um relacionamento abusivo, ou um problema de estresse profissional, né? Então, assim, aí a pessoa, ela fala assim, bom, eu não quero olhar para isso, não quero resolver isso, vou resolver o problema da comida. Às vezes a pessoa até emagrece, mas aí depois volta a engordar, porque não resolveu só o efeito, não a causa, né? Perfeito. Então tem muito, que nem você falou, é multifatorial, né? Mas controlar a comida, assim, porque assim, eu realmente não como. A gente não tem, quase não tem industrializado aqui em casa. A gente come, por exemplo, hoje acabou a mandioca, porque depois que a gente fez outra coisa bem legal, que. Anitta, linda, ó, podemos usar esse exemplo para qualquer coisa. A maioria das pessoas quer o problema que tem resolvido, mas não quer resolver. É isso mesmo, Anitta.
E, e aí, outra coisa que é muito importante, que nesses... Então, assim, você vai falar de como a gente se conheceu, de todo esse período, porque eu ia Você falar do Rala que vai rola. falar, manda Tá, bala. tá. Então, assim, eu conheci o Dredd num treinamento de alta performance pessoal do PA, né, que era da Crescimento, e o PA era sócio do Dredd. E, assim, eu lembro como se fosse hoje, o PA falando que ele conheceu o Dredd, que o Dredd era um diamante bruto, e na época o Dredd Bota não era bruto nem... nisso. Assim, o Dredd já tinha melhorado, sei lá, uns 200%, e aí ele não era essa pessoa que ele é hoje ainda. Não, era muito engraçado. Você era tímido, né, Dredd? Eu não me conformo, Eu assim. sou uma, ó, não parece, mas eu sou uma pessoa introspectiva. Pois é, você Mas é porque o meu tava trabalho é com quietinho. gente, É, entendeu? Mas fora a exposição, eu sou uma pessoa introspectiva. então aí eu achava muito engraçado aquilo, porque lá no palco, né, você era uma outra pessoa, nossa. E eu lembro que você fez um treinamento, um Tabata, né? Você fez um Tabata com a audiência, tinham umas 1.500 pessoas, né? E aí a frequência subiu, tal, tudo. E depois eu trabalhei como staff num desses. E assim, ali eu já me apaixonei pela sua história de vida, pela honestidade, pela franqueza, pela transparência, né? Que você demonstrou e que você demonstra ao longo de todo esse tempo que a gente se conhece, né? É uma coisa assim muito louvável, né? Não então assim, para quem está assistindo e duvida ou fala, nossa, mas esse cara de dread, né, tal, e porque as pessoas às vezes elas julgam primeiro a aparência, né? E Então, assim, nossa, e era incrível, porque você tem um profissionalismo, assim, né? Então, primeiro que você deu a palestra tal, você tinha o box de CrossFit ainda, né? Você tinha Born to CrossFit, e eu falava assim, gente, eu morava na Zona Leste, perto do. Pra você ter uma ideia, eu morava perto do estádio do Corinthians. E a Born, você sabe onde é o estádio? Já foi? sei, E era muito longe, sei. certo? Da onde era a Born. Era Pô, impossível eu treinar sou lá. cria da cidade de Tiradentes, minha filha. Mesmo, É. é verdade, é verdade, é verdade. Então, assim, é muito longe, é assim, inconcebível você treinar, mas eu falava, nossa, se a academia do Dredd fosse perto da minha casa, eu treinava com eles. Eu treinava na CM nessa época. E, aliás, eu amo a CM, treinei na CM de criança, tal, sou semista de coração, assim. Mas, assim, eu achava muito legal a proposta e assim, a honestidade, profissionalismo e tal. Depois fui staff. E aí a gente teve um contato mais, porque você preparava os staffs, né? Uhum. Então a gente tal entrava lá pulando, não sei o que, não sei o que. Aí nos intervalos você fazia exercícios com a gente de soltura, fazia exercícios e tal. Eu falei, nossa, que legal. Mas, assim, a gente não sei nem se você lembra de mim dessa época, Lembro. porque era muito corrido, né? E eu sei que a gente. Aí quando em 2020 veio a pandemia, e aí no final do ano, em dezembro, você lançou um desafio. Vamos passar, O fazer corpo não 10 tira dias, festas. 10 dias de treino, acho que era 8 horas da Uhum. manhã no Instagram e tal, e depois você lançou a comunidade. Eu falei, ó, era isso que eu queria, porque treinar em casa, sem ter que pôr tênis, sem ter que ir para academia, sem ter que pôr roupa. Uma coisa que me incomoda muito é desfile de moda na academia. Aliás, desfile de moda em qualquer momento, assim, né? Eu sou super avessa, super tranquila, assim. Então, para mim, assim, a mesma leg, a mesma bermuda, só muda a camiseta, tá ok para mim, entendeu? Então, eu ter que ficar preocupando que roupa que eu vou na academia, para mim era inconcebível uma coisa dessa. Enfim, e sair, né, com 3 crianças, tal. Tudo bem que os meus já estavam maiores, mas você poder fazer em casa. Então, assim, e aí você comentou em algum momento, né, o que as pessoas falam, né? Deixa Sabe, eu é fazer muito um engraçado. ponto aqui antes de você entrar Fala. nesse assunto. Vamos lá.
Antes, você tocou num ponto importante e eu quero explicar isso, porque nos últimos anos, um valor que eu tenho muito forte é crescimento, né, no contexto geral. E eu brinco que se você me conheceu mês passado, você já não sabe mais quem eu sou, né? E eu venho estudando alguns aspectos que eu senti falta, principalmente naquilo que eu faço, né? O meu trabalho envolve comportamento, emoções, movimento, porque é um ser humano. Um ser humano ele tem toda essa complexidade. E aí tem aqui, por exemplo, a Sabrina, que é Nutri, tem a Anitta, que é psicóloga, e todas essas áreas, inclusive a minha área, educação física, que é a minha área de formação, a área da saúde no contexto geral, eu tenho uma crítica muito profunda sobre essas áreas, que a gente começa a aprender sobre o ser humano do meio da história para frente. Então, por exemplo, a Sabrina aprende na faculdade sobre nutrição, sobre calorias, aprende um pouco sobre comportamento e a gente acaba olhando daí para frente. A Anitta, psicologia, no mesmo aspecto, né? Como é que funciona o cérebro, como é que funcionam os comportamentos, crenças e todas essas coisas. E o exercício também. Mas o ponto é o seguinte: por que o nosso corpo é do jeito que é, se comporta do jeito que se comporta, e o que ele foi feito ao longo do tempo para fazer e para não fazer? Por que nós temos as emoções e o que são emoções? E por que nós se comportamos em determinadas situações de um jeito e não de outro? Essas eram perguntas que eu tive desde o início e ninguém nunca conseguiu me ajudar a responder. Então, em vez de eu ir para frente, eu comecei a ir para trás, estudar biologia evolutiva, antropologia, e tem alguns aspectos importantes aqui, Leila. Primeiro, quando as pessoas falam assim, você nasceu para se mexer, sabe essas coisas? Isso é meia verdade. Por que é meia verdade? Porque o sedentarismo também é uma adaptação evolutiva. Pensa comigo. Deixa eu contar um negócio aqui para você. Você sabia que na história do mundo teve um cara que ele escreveu um livro e ele ajustou a cronologia do mundo para ficar mais fácil para a gente entender. Que esse negócio de 3 milhões, 5 bilhões, é difícil da gente mensurar isso. Então ele falou assim, ó, imagine que o mundo do dia da teoria da ciência, independente do que você acredita, tá? Criacionismo, Big Bang, beleza. Teve o boom da vida, beleza? Até hoje, vamos condensar isso em um ano. O surgimento do ser humano moderno seria no dia 31 de dezembro, após as 23 horas. Então, o que isso quer dizer? Nós temos muito mais tempo como ancestrais, com histórico passado, do que como ser humano moderno. Então, grande parte dos nossos comportamentos, emoções e do funcionamento do nosso corpo são aspectos primitivos. E a gente tem um problema que a gente vive no mundo moderno do qual a gente não evoluiu para viver. Então, por exemplo, sedentarismo é uma adaptação evolutiva. Por quê? Um aspecto dos nossos antepassados, caçadores-coletores, era ele não precisava querer fazer exercício físico, porque o exercício físico era empurrado pelo ambiente. Se você não caçasse, você não comia. Se você não coletasse, você não comia. O ser humano moderno, ele não é obrigado pelo ambiente a fazer exercício. Então isso já é antinatural por si só. Segundo ponto, a gente tinha uma média de movimento muito grande. Você vê um caçador-coletor médio, caminhava mulher, 12 quilômetros por dia. Média. Então, a gente tinha um alto gasto calórico, arrumar comida não era tão fácil, então toda oportunidade de descanso a gente tinha que aproveitar. Então a gente construiu um sistema ávido por descanso e caloria, porque eram duas coisas escassas. Então a gente tem uma máquina otimizada para acumular gordura, que gordura é energia era sobrevivência, e uma máquina ávida por descanso. Então, assim, não dá pra gente vir com essa falácia de que é falta de força de vontade ou coisas do tipo, porque a gente está seguindo um instinto natural. O problema é que tem um desajuste entre o que a gente fazia com o mundo que a gente vive. O esforço maior que as pessoas fazem hoje é abrir a gaveta da geladeira para comer. Entende? Então, assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa
criar uma forma de ajustar no nosso dia componentes que obriguem a gente a se mexer e que a gente tenha estratégias, aí entra a Sabrina, aí entra a Anitta, aí entro eu, que a gente tenha estratégias para ajudar esse sistema primitivo a não gerar um desequilíbrio negativo para a gente. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Biologicamente, a gente está cumprindo o que a gente foi adaptado ao longo do tempo para fazer. Então, esse é um aspecto. Outro ponto, né, que tem um desajuste aí são as emoções. O que são emoções? Emoção é um atalho para um comportamento específico. Então, emoção é como se fosse um botão que eu aperto para eu ter um determinado comportamento mais rápido. Então, por exemplo, o que é o medo? O medo é um botão para eu ter um comportamento mais rápido de fugir ou de lutar. Beleza? Só que qual que é o problema? Isso também é uma adaptação primitiva associada à nossa sobrevivência barra reprodução. Que no mundo moderno, a quantidade de estímulos e a quantidade de problemas que a gente enfrenta associado a um estilo de vida que foge daquilo que a gente fez, gera um desajuste. Por isso que a gente tem tanto investimento, nunca se falou tanto sobre saúde, só que essa conta não fecha. Por quê? A gente precisa achar. E Dredd, então a solução é voltar a usar tanga, subir em árvore. Não é isso. A solução é a gente achar a intersecção entre o que a gente fazia no passado e o que a gente faz hoje. Então, trazer mais para a nossa vida moderna características e aspectos possíveis do que a gente evoluiu para fazer. Então, esse é o ponto, né? A gente é ávido por calorias. Se você não consegue entender isso, você vai comer, vai comer, vai comer, vai comer. E qual que é um agravante, Leila? As comidas hiperprocessadas, ultraprocessadas, têm pouca quantidade e muita caloria. E aí você come, 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 parece que você não comeu nada, mas você extrapolou a quantidade de calorias. E o outro agravante, você se mexe muito pouco. Comparado à média de um caçador-coletor, você vê, um americano, a maioria dos estudos que a gente tem são com americanos, né? Que os estudos são gringos. A média de passos de um americano é 3.000 passos por dia. Entende? Entende? E a Sabrina colocou aqui, né? 12 quilômetros por dia é muita coisa? Depende do ponto de vista, né? Engraçado que, por exemplo, a gente quer descanso, né? A gente quer caloria e descanso. Então, olha que louco. Quando a gente tira férias, por exemplo, muita gente tira férias e vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, tal, anda 12 quilômetros, até muito mais no dia, e aquilo, como não é um exercício que ela está fazendo, é o descanso, é prazeroso, não tem problema nenhum, por exemplo, né? Exato. Então, É que assim, eu entendo o que você está dizendo, entendo o que a Sabrina quis dizer. É muito difícil você achar pessoas que fazem isso por dia, no dia a dia, e é muito difícil para a maioria das pessoas encaixar isso na rotina. Por isso que a gente falou aqui que não é sobre cortar um cabelo, né? É mudar estilo de vida. E aí tem um terceiro ponto, Leila, um terceiro agravante, que é o seguinte: a gente foi feito para acumular gordura, foi feito para acumular gordura. E a gente foi feito para descansar em todas as oportunidades que a gente tiver. Então, a gente romper essa barreira de gerenciar melhor a ingesta e se colocar mais em atividade, esse é o desafio. E o terceiro ponto é o seguinte: outra característica dos nossos antepassados é que eles se moviam várias vezes como se fossem pílulas curtas ao longo do dia, e o descanso deles era um descanso ativo. O que isso quer dizer? Não existia poltrona, sofá, cadeira. Então, eles passavam mais tempos de cócoras sentado no chão, o descanso deles era mais ativo que o nosso. Não existia descanso passivo. O que é descanso passivo? Hoje você compra a cadeira gamer de 10 mil reais, você passa 4 horas sem se mover, né? Então, as nossas camas, por exemplo, a gente deita lá e fica sem se mexer. Então, isso não existia. Isso também é um agravante, né? Então, assim, a gente precisa... E esse é o meu trabalho. Eu entendi que, cara, esse aqui é o problema que eu resolvo e esse é o problema que as pessoas têm. Uma incompatibilidade evolutiva. E isso deságua em vários aspectos psicológicos,
alimentar, físico, mas acho que o aspecto mais importante e que talvez isso te ajude de alguma forma é entender que nós somos um ser ancestral, com uma bagagem ancestral, vivendo no mundo moderno do qual a gente não evoluiu para viver. Então, entender isso aqui já pode mudar o jogo de E muita é muito gente. legal porque às vezes eu treino, assim, o meu horário preferido de treinar é 6:30 da manhã, com a turma das 6:30 da manhã. Amanhã, por exemplo, eu tenho um exame para fazer, então eu vou treinar à tarde, 6:30 da tarde. Mas 6:30 da tarde, o corpo já está cansado, né? Então, duas coisas que eu queria pontuar para você. Você fez 39, né? Você fez 39 anos, né? 39 anos. Então, eu tenho 47, vou fazer 48, né? E eu, inclusive, nesse momento, eu estou fazendo uma investigação de hormônios, de quantidade de hormônios, tal. Então, essa questão aí de ancestralidade, que o hormônio vai caindo, assim, mas vai caindo numa ribanceira abaixo, você não tem noção, assim. Daqui 10 anos a gente volta a conversar. Você me fala como que tá. Porque a gente precisa sempre estar, assim, ligado e assim, e a gente não tinha isso antigamente, não tinha acesso a isso, né? Mas então eu via, por exemplo, meu pai tão cansado, eu achava meu pai tão velhinho assim, para a idade que ele tinha. Quando ele faleceu, ele tinha 51 anos, eu tô quase chegando lá. Mas você hoje eu sei que é assim, os hormônios estão caindo mesmo, né? O metabolismo vai caindo e você tem que usar ou o treino principalmente para manter isso, né? Para manter isso ativo. Então isso é uma coisa também que é assim, né? Eu percebo bastante nesse tempo treinando. Outra coisa é a questão de assim, a gente, você fala assim do descanso ativo. Então, assim, os seus treinos são treinos diferentes, né? Então, assim, a gente nunca faz nenhum treino igual e a gente não sabe o que esperar do treino, né? Então, por exemplo, hoje o treino, gente, foi um treino semelhante a 12 quilômetros de corrida. A A sensação, sensação foi essa em 15 minutos, né? Foi 15, né, 16. hoje? 16 minutos. Foi essa a sensação. Mas assim, a gente faz movimentos que não é muitas vezes comuns, né? Não é aquele movimento comum que a gente vê numa série ou numa série de academia tal. Tanto que eu tenho um menino, o menino do meio tá super interessado, tá até fazendo dieta tal, tá todo interessado em academia e tá fazendo academia tal. Eu falo, faz comigo o treino do dread. Você é louco, mãe? Não consigo não. E assim, é muito engraçado que eles estão. Às vezes eu não abro a cama de manhã, a câmera, porque eles estão passando e estão, né, estão se trocando, alguma coisa assim. Então eu tô treinando no meio da sala, que é no meio da casa, assim, e eles estão passando, e eles estão vendo, e eles olham assim, meu Deus do céu, a minha mãe tem 47 anos e ela fica invertendo, ela faz parada de mãos, eles super curtem, assim, super curtem, mas eles é muito engraçado, né? Que eles e eu falo assim, filho, você tem que fazer cócoras, porque ele treina tudo tal e tem um problema na lombar, por exemplo, né? Eu falei, então, você tem que fazer um Superman, alguma coisa assim, né? E... Mas é muito legal, porque assim, a gente treinando com você, a gente se sente essa pessoa procurando ser funcional, funcionar, né? Então, assim, funcionar a posição de cócoras, funcionar uma inversão, esses movimentos que a gente foi perdendo ao longo da vida, a gente manter isso independente da idade e independente do peso também, né? Porque então eu comecei a treinar com você em janeiro de 2021, treinar sistematicamente, e nós estamos em 2025. E eu, durante esse tempo, bom, quando eu comecei a treinar com você, acho que eu já estava acima do peso que eu estou hoje, mas eu cheguei fiz os desafios então, algumas coisas que eu aprendi dentro da comunidade né, do tempo treinando com você, Dredd. Primeiro que assim, nós somos sensíveis à lactose mesmo, e a glúten também, né? Então, assim, hoje em dia, raramente a gente come pão, e pão francês.
mesmo, de padaria, assim, não é nem pão em pacote. E raramente a gente toma leite, porque foi justamente num desafio que você passou pra gente, a Sabrina acompanhou a gente também e tal, que a gente comeu só comida de verdade durante 30 dias, sem leite, sem glúten. E eu falei assim, eu não vou sobreviver sem leite. Imagina, eu era uma bezerra desse mundo. Eu amo leite, eu gosto de leite, gosto do sabor do leite e tal. Porém, depois de 30 dias, quando reintroduzi, daí que eu vi, né, assim, a inflamação mesmo que causa no corpo, né? E hoje, cada vez mais, como a gente quase não come, quando come, a gente sente, inflamou, e daí você vê resultado no intestino, no abdômen estufado, né, na produção de gases e tal. É muito legal isso, assim, a gente... Engraçado que todo mundo em casa, ninguém come pão, é muito engraçado. Uns fazem crepioca, outros comem mandioca cozida, tal, e foi assim uma descoberta. E leite, a gente também. Tomar leite com café assim, nunca mais. A gente toma café. E é engraçado que o iogurte não tem esse mal, nem o queijo, mas o leite em si tem. É muito engraçado isso. Mas esse autoconhecimento veio com um dos rala que rola que a gente fez. Foi bem legal. Mas então, assim, mas eu engordei muito. Então, assim, eu fazia exercício. E mesmo assim, mesmo aumentando de peso, eu não perdi a mobilidade, não perdi a, a funcionalidade do corpo, né? Tinha coisas que eu não conseguia fazer, que hoje eu estou fazendo com uma facilidade maior. Mas para as pessoas dizerem assim, eu tô gorda, não vou fazer exercício. Não, pode fazer, porque você vai voltando, o corpo vai voltando, né? A, a... Tá, deixa eu te perguntar duas Hum, coisas. E assim, se você não se sentir à vontade em responder alguma coisa, você me fala, a gente segue, tá bom? hum, Porque isso aqui não é combinado e eu faço questão de não combinar, porque eu quero resposta orgânica mesmo, né? E tá tudo bem se você não quiser falar de alguma coisa. Primeiro, na sua visão, você emagreceu bastante, aí a gente se conheceu, você tinha ganhado peso, aí você começou a emagrecer, e aí nesse último ano você deu um gászão assim no emagrecimento, né? sim. Primeira pergunta é, nessa oscilação entre perder peso e ganhar peso, que talvez isso tenha te acompanhado um tempo na sua vida, né? Não só essas 2 ou 3 vezes, qual é o aspecto que, na sua opinião, te faz engordar? Então, por exemplo, o que é muito comum é, todas as vezes que as pessoas passam por um desafio emocional, elas criam o alimento como uma âncora emocional e acaba isso. Isso também acontece com você ou aconteceu? O que você acha? Aconteceu. Qual é o mecanismo? Eu acredito que, assim, principalmente nos momentos de. Como é que fala assim? Nos momentos de incerteza financeira, acontece muito. Assim, sabe quando você, meu Deus, o que eu vou fazer da vida agora, tal? Aí é mais difícil controlar os impulsos. Uma coisa é assim, que eu tenho desde lá da infância, uma questão de compensação da minha mãe, enfiar comida mesmo, achar que tem que comer muito, sabe? A Era minha mãe, muito ela comum as pessoas mais antigas, né? isso. Então, assim, para minha mãe, criança saudável era criança gordinha e eu não era gordinha. Então, ela ficava me dando vitamina, tudo para ser gordinho, porque é gordinho que era saudável, né, para ela. Ela falava, ela tentava subornar a pediatra para o pediatra dar vitamina, porque eu não comia. E até hoje, ela é assim com os netos, por exemplo, hoje. As crianças têm que comer uma pratada, sabe? Assim, eu falo, mãe, é do tamanho, é menor que um limão, mãe. Pensa se essa comida aí vai caber dentro de um limão, né? Então, enfim. E as minhas crianças sempre comeram muito bem e nenhum deles é gordo, nenhum deles foi fora do peso, né? Sempre saudáveis, exames sempre saudáveis, sempre comeram muito bem, variedade de cores, né, tal. Então, aí via eles comendo e via eles saudáveis, aí ela começou. Mas aí o estrago em mim já tinha sido feito, né? Então, tensões,
tensões, principalmente financeiras, que acho que é uma coisa assim que é mais difícil de controlar, a, assim, é o que você está comendo, a quantidade do que você está comendo, tal. E cansaço, assim, sabe? Na verdade, eu acho que é uma perda de consciência, Dredd. Quando você tá assim, e aí você tá tão cansado, tão esgotado, que você perde a consciência e por exemplo, eu trabalhei durante trabalho, né? Trabalhei durante muito tempo com desenvolvimento humano. Trabalhei uns 4 anos, né? De 2016, 17 até 2022. Eu trabalhei com desenvolvimento humano. E, e aí, assim, quando você se sentia, acabava de dar uma aula no final da noite, tal, se sentia sugada, você ia lá e vou comer um doce, porque você comia direitinho o dia inteiro, mas aí você ia lá, só que você não fazia isso uma vez na semana, você fazia isso todos os dias. Aí aquilo vai aumentando junto com assim, você não fazer a quantidade de exercício, diminuir a quantidade de exercício pelo volume de trabalho e tal. Porque você faz de manhã, mas aí fica o resto do dia sentado, né? Não tem algum outro estímulo, alguma coisa assim. Então, isso. E principalmente tem uma. Acho que cada pessoa tem o seu calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim. Cada pessoa tem a sua. Então, por exemplo, tem pessoas que têm necessidade de controlar muito, e quando ela perde o controle da situação, aquilo é gatilho para comer. E no meu caso, é questão de não saber falar não. Né? Então, eu estava numa parceria profissional assim que não estava rendendo tal, e meu Deus, foi quase um ano para falar não, sabe? E então aí aquilo, eu falei assim, meu Deus, era para eu estar falando não, era para rever isso daqui e não revia. Então, esse período, o ano passado, foi muito dessa questão introspectiva de aprender a me respeitar mesmo. Porque me respeitar e falar não, e não, e ok, não, tá todo mundo vivo, assim, tá tudo bem, tá, né? E a vida continua. E então, assim, essa questão é uma. No meu caso, foi principalmente aprender a falar não, aprender a me posicionar e aprender a aprender mesmo assim a colocar ali maiores limites, né, nas relações profissionais, muitas vezes, né, às vezes aqui em casa também, porque por exemplo, hoje a lei Luber, né? Tem a lei Luber. Às vezes eu perco o horário da aula porque eu ia levar um filho na escola, um filho no metrô, alguma coisa assim. Se eu tenho possibilidade de fazer a aula em outro horário, ok, mas se eu não tenho, só perco a aula, eu preciso chegar e me posicionar, olha, é o seguinte, né? Se quiser, ou é antes ou é depois da aula. Então, se adequa aí, porque essa é a situação que tem. E principalmente nessa questão de incertezas financeiras, assim, quando a gente passou um período assim bem a gente levou um golpe, a gente vendeu uma casa, a pessoa não pagou, vendeu para outra, não pagou, a gente teve que entrar na justiça, foram anos assim bem incertos, né? Bem incertos mesmo. E de muito aprendizado, de muito crescimento, mas vieram vários quilos, né? Sim. Então, ano passado, eu falei assim, olha, eu não quero saber o que está acontecendo no mundo. Eu vou voltar às rédeas, porque eu já voltei uma vez. Eu sei que é possível, né? Eu sei que é possível, mas sozinho é muito complicado. Sozinha, né? A pessoa sozinha querer fazer isso é bem complicado. Com ajuda, com apoio, né? Você tendo toda semana um tempinho ali para se olhar, para refletir na sua vida, para falar, para pôr para fora aquilo que está te incomodando, tal, faz toda a diferença. E O é o ponto também, às vezes a pessoa fala assim, mas a pessoa faz cirurgia, emagrece e depois volta, né, a engordar. Porque não por cuidou exemplo, a direitinho. bariátrica tem uma taxa de reganho de mais de 90%. Sim,
Porque você tá. E o pior, né? A saúde da pessoa fica totalmente deteriorada, né? Totalmente. E o ponto é, tem um mecanismo que faz a pessoa engordar. Tem alguns casos que, quando a pessoa faz a cirurgia, aquilo serve como um gatilho para ela mudar, mas a grande maioria, o motivo dela ter ganhado peso, que geralmente é aspecto emocional, não teve mudança, Uhum. né? Então tem uma taxa. Mas ó, o ponto que você tocou é um ponto importante, percebe quando você falou de duas coisas, né? A estafa, o cansaço pelo excesso de trabalho e a incerteza financeira. São duas coisas que chegam para o seu cérebro como uma, um ataque à sua sobrevivência. Exatamente. E o que a gente, qual que é a moeda de sobrevivência dos nossos antepassados? Energia. E energia a gente extrai da comida. Então é como se o seu sistema nervoso, o seu organismo, o seu corpo, de forma primitiva, pensasse assim, cara, eu estou correndo risco de vida e eu preciso de um estoque de energia para sobreviver. Então, tem esse aspecto biológico, tem uma frase que eu gosto muito que é assim, nada na biologia faz sentido, exceto com o olhar da evolução. Então, quando eu olho através da perspectiva evolutiva, eu consigo entender coisas na biologia que não fazem sentido. Então, tem esse aspecto e, obviamente, tem um aspecto social que a gente aprende desde cedo a usar a comida como conforto emocional. Né? Então, tem esses dois pontos. E aí, a segunda e penúltima pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, Leila. O que é muito comum é as pessoas, elas emagrecem, engordam e desistem. Por que você não desistiu? Ah, porque eu já conhecia aquilo, já era, já sabia, eu sabia que era possível voltar, porque eu já voltei, né? A primeira vez que eu voltei, assim, na vida inteira eu era um efeito sanfona, assim, emagrece, engorda, mas eu nunca tinha emagrecido tanto em tão pouco tempo que as pessoas acham, né? Na prática, no dia a dia, não parece pouco. Mas quando você fala que emagreceu 36 quilos em 10 meses, a pessoa, nossa, meu Deus, uma criança, né? Tal. A gente também gera uma criança em 10, em 9 meses, né? Mas a questão é que eu sabia que era possível, né? Eu já tinha passado por isso, então eu tinha essa confiança e aí eu falei assim, não, gente, e assim, essa questão, né, do financeiro, eu soube que essa clínica, ela dava um reembolso e eu consegui me reembolsar do convênio. Falei, nossa, gente, eu tenho um convênio que paga 80% desse tratamento, por que não fazer? Né? Então, e eu sempre tive muito apoio do meu esposo, daqui de casa, tal. E o meu esposo, olha que engraçado, né? Tem pessoas que vão lá e comem, e tem pessoas que deixam de comer. Meu esposo é desses. Então, nesses momentos de coisa que ele está muito cansado, ele está muito preocupado, ele não come. Ele não come, ele emagrece assim facilmente. Ele nunca engordou, ele nunca foi acima do peso, né? E então é muito engraçado como é da cabeça da pessoa mesmo, né? E, mas assim, eu sabia que era possível, então eu falei assim, não, só depende de mim. E então bora lá, vamos fazer o que tem que fazer. Acho que tem três pontos aí disso que você falou que são fundamentais para a mudança de qualquer pessoa. Primeiro, saber que é possível. A maioria das pessoas acha que não é possível, acha que não dá conta, acha que é isso aí mesmo. Porque olha em volta, tá todo mundo meio zoado mesmo. O É, mundo tá doente, esse é um fato, né? Os números mostram isso, né? Então olha meio em volta e fala, acho que acho que é isso aí mesmo, né? E ou isso não é para mim, eu não dou conta, eu não consigo. Então você, pelo fato de você já ter emagrecido, você sabia que era possível. Então você tem a perspectiva de que dá. uhum, Segunda coisa, você tem a humildade e a coragem e o amor próprio de pedir ajuda. uhum, A maioria das pessoas não quer pedir ajuda, né? Ou quando pede ajuda, não pede ajuda, quer que alguém faça por ela. sim. E pedir ajuda é pedir para alguém iluminar o caminho, pedir para alguém te acompanhar no caminho e não caminhar por você, né? E o terceiro ponto é, talvez o mais doloroso dos três, se comportar diferente do que você está se comportando.
E isso é difícil por vários motivos. Um deles é ter um despendimento maior de energia, fazer alguma coisa diferente do que você já está fazendo. E segundo ponto, né? O aspecto social pode começar a te olhar diferente. Porque assim, as pessoas vão te chamar de radical quando você evita comer certas coisas, deixa de ir num happy hour para ir fazer exercício físico, mas ninguém vai te chamar de radical quando você estiver pesando 150 quilos. Mas tem um ponto também, Dredd, que quando você se. Por exemplo, esse foi um ponto também de questão de aumentar de peso. É um ponto positivo. A gente mudou, teve uma mudança na vida muito significativa e a gente mudou de. Comum da igreja que a gente ia, a gente mudou de bairro, a gente precisou mudar. E Dona Sônia, linda, a gente precisou mudar de bairro, a gente foi, assim, a gente assumiu uma nova missão, vamos por assim, num bairro diferente, com pessoas totalmente diferentes, tal. Então a gente ia fazer visita nas casas e aí todo mundo faz aquele cafezão, a Carbolândia para você, né? E aí eu falo assim, gente, a gente é novo aqui, não dá pra gente ir na casa das pessoas e recusar o café que as pessoas estão fazendo, né? Isso, ó, não saber falar não, né? Isso não pode, tal, tudo. Aí eu falei, beleza, então como que eu vou adaptar essa nova situação à minha estratégia alimentar? A gente passou a não avisar que a gente ia nas casas. A gente passou aí, a gente continuou fazendo as mesmas coisas, só que a gente não avisa. Então a gente chega de surpresa na casa da pessoa, a pessoa está sem café, e a gente fala, não, a gente veio pelo café, a gente veio visitar você. Né? A gente veio fazer uma visita para você, não veio tomar café. Né? E mesmo porque a gente não toma café à noite, né? Então a gente não toma café preto à noite. Então fica tranquilo, a gente veio aqui para a gente conversar um pouco e tal. E então isso foi uma das coisas. E a segunda foi, então eu vou para algum lugar e eu levo meu ovo cozido. Porque não, é difícil você ter um lugar, alguma alternativa a uma alimentação, né? Até você estava falando e eu estava lembrando, estava falando da humanidade doente. A gente chega no final de semana e você fala assim, gente, é, ou é pizza ou é hambúrguer. O hambúrguer é até menos mal que a pizza, porque você pode comer a carne só, de repente. Mas assim, e numa pressa, na pressa, a gente acabava, as pessoas acabam pedindo pizza, né? Ou esfirra, tal, tudo. E então hoje em dia, quando as pessoas vêm em casa, a gente faz janta, comida mesmo, comida, arroz, feijão, ou um macarrão, ou o que seja, e sai todo mundo feliz, e às vezes você gasta até menos, e é comida. Aliás, as pessoas se sentem até assim, nossa, ela cozinhou para mim, né? A pessoa se sente confortável, se sente prestigiada, e a gente tem o maior amor em cozinhar para as pessoas, tal. Então, mas você vê, se você está na pressa, o que aqui em São Paulo, às vezes quando a gente está na pressa, a gente passa no mercado e compra, quando é só pra gente, né? Não dá para chamar todo mundo assim, mas a gente compra comida japonesa, que é arroz e peixe cru, né? Então a gente tem mercado aqui que vende um temaki, alguma coisa assim. Então, quando a gente está sem nada para um lanche no sábado à noite, assim, que a gente quer alguma coisa diferente, ao invés de pedir pizza, a gente passa no mercado e compra esse tipo de comida. Porque aqui em casa é bastante gente, então se você for pedir no restaurante fica mais caro, né? Mas se você vai na padaria, você não. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou comprar na padaria? Não tem o que comprar, assim, sabe? Porque se você for ver ali, o que você vai comprar, meu Deus do céu, né? É melhor fazer um omelete para todo mundo e que é mais saudável, mas assim, o mundo é isso que tem, né? É isso que tem para oferecer. Muito bom, Leila. Para a gente fechar aqui, de antemão já agradecer o seu tempo e essa conversa está sendo muito legal. É, tem uma pergunta que eu sempre faço no final da conversa de todo mundo, e eu já provavelmente eu já fiz para você, mas hoje é um outro momento, então é legal ouvir também de novo. Que é, imagina que Leilas do Velho Testamento vão ouvir essa conversa. E o que você diria para elas? Ai, nunca desisti. Continue a nadar.
Tipo, adore. Continue a nadar. Porque eu acho que, assim, não dá, a vida, ela por mais difícil que esteja passando, por mais difícil que a pessoa esteja, nada como o tempo, nada como um dia depois do outro, né? Nada, o tempo é uma coisa assim que cura tudo, todas as feridas, coloca as coisas no lugar, te dá uma perspectiva diferente para olhar para aquela situação. Hoje em dia, quando acontece alguma adversidade na nossa vida, eu falei, beleza, o que que eu quero, o que que é para mim aprender com isso? Deixa eu aprender logo, né, para que isso não dure muito tempo. E então, assim, eu acho que é principalmente acreditar, né? Se você nunca teve esse tipo de mudança na sua vida, acredita na mudança que você está ouvindo de outra pessoa que já passou por isso, né? Então, procura modelos de pessoa que já passou pelo que você está passando e continua. Não desiste, procura ajuda, né? Procura ajuda porque sozinho é mais difícil. A gente é refém da nossa mente, né? Então, se tem uma outra pessoa de fora, uma outra voz para colocar a luz ali, você consegue sair, né, daquele engodo de você com a sua mente mesmo, né? E não desiste e se cuida, ama, assim, ama um dos maiores ensinamentos, né? Que Jesus falou assim: ama teu próximo como a ti mesmo. Aí a galera ama o próximo, esquece do ti mesmo, entendeu? Então ele fala: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é para amar mais o seu próximo do que a você, é para amar ele como você se ama. Então você precisa se amar, né? Então é necessário. Não é egoísmo você olhar para você. É amor próprio. É um mandamento, né? Você precisa amar ao próximo, mas como você mesmo. Então você precisa se amar, senão você não cuida de ninguém. Incrível, Leila. Muito bom. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua conversa. E olha só, essa live vai ficar disponível 24 horas. Vai ainda hoje para o meu podcast, que chama A Vida é um Treino. Só você jogar lá no Spotify ou qualquer dessas plataformas, você consegue ouvir enquanto você faz outras coisas. E na quinta-feira vai estar no meu canal no YouTube. Leilinha, obrigado. Até amanhã. Beijo no coração. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.